Alerta de conteúdo sensível. Este vídeo contém cenas de violência explícita e relatos de crimes que podem ser perturbadores para alguns espectadores. Recomendamos discrição, especialmente para pessoas sensíveis a temas de violência e sofrimento humano. Se você não se sentir confortável com esse tipo de conteúdo, sugerimos que considere não prosseguir com a visualização. Agradecemos pela compreensão. O texto de hoje aborda a história de um homem que começou sua vida criminosa ainda muito jovem. Sua trajetória é tão peculiar que abrange desde homicídios até alegados contatos com seres sobrenaturais, que ele afirma manter até hoje. O caso de hoje é sobre Nico Jenkins. Olá, amigos. Bem-vindos de volta ao canal News Web Doc. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para receber notificações sempre que um novo caso for lançado. Deixe seu like e comentário, pois essas interações ajudam muito no crescimento do canal. Agora, vamos ao caso de hoje. Nascido em 16 de setembro de 1986, no Colorado, Estados Unidos, Nico Jenkins é filho de Lori James e David, que tiveram 6 filhos. David faleceu em 2009 e possuía um histórico de ameaças terroristas. Nico era o único filho homem e cresceu com suas 5 irmãs em Omaha, Nebraska, dentro de uma família conhecida por crimes violentos. Desde 1979, mais de 30 membros da família Jenkins foram condenados por diversos crimes. Esse ambiente de criminalidade envolvia Nico antes mesmo de ele nascer, e até hoje a família acumula mais de 630 processos criminais, incluindo abuso de drogas, roubos e negligência infantil. A primeira bandeira vermelha na vida de Nico apareceu quando ele tinha apenas 7 anos, ao levar uma arma carregada para a escola. Felizmente ninguém se feriu, mas devido à negligência da família, ele foi retirado do convívio familiar e colocado sob os cuidados da assistência social, sendo enviado para um orfanato. Aos 8 anos, ele foi submetido a uma avaliação mental, que revelou vários traumas, como transtorno de personalidade antissocial, ansiedade, histórico de violência física e emocional, pesadelos recorrentes, uso precoce de drogas ilícitas e enurese noturna. Apesar de todos esses problemas, sua mãe estava ciente da situação, e sua negligência contribuía para agravar a vida do garoto. Nico também realizou um teste de QI, que revelou um resultado muito abaixo da média para sua idade. Durante sua estadia no orfanato, ele se envolveu em diversas brigas e atos de vandalismo, resultando em sua expulsão aos 11 anos. Após isso, Nico voltou a viver com a mãe, e seu envolvimento no mundo do crime só piorou. Desde essa idade, ele já acumulava várias acusações. Aos 13 anos, Nico Jenkins abandonou a escola e, nessa fase, já havia se envolvido em diversos assaltos utilizando armas brancas e de fogo. No final de 2003, com apenas 17 anos, ele foi preso pela primeira vez e condenado a 10 anos por roubo à mão armada de 2 veículos. Durante seu tempo na prisão, Nico continuou a cometer crimes, demonstrando um comportamento agressivo e insubordinado. Em 2005, foi transferido para um presídio de segurança mais alta devido à sua periculosidade. Em 2006, Nico participou de uma rebelião que envolveu brigas violentas entre detentos e guardas, resultando em uma sentença adicional de 5 anos. Foi então transferido para outra prisão, onde passou a maior parte do tempo isolado, incluindo longos períodos na solitária. Em 2009, Nico cometeu mais um crime ao tentar escapar durante um benefício que o permitia acompanhar o funeral de sua avó. Ele agrediu um policial que o escoltava e, como consequência, recebeu mais 5 anos de pena, somando agora um total de 20 anos em regime fechado. Jenkins alegava que, ao sair da prisão, mataria pessoas, pois ouvia vozes em sua cabeça que ele atribuía ao deus egípcio Apófis, representado como uma serpente gigante e associado ao caos. Em 2010, Nico se casou com Shalom, então com 19 anos, que o visitava na prisão por ele ser considerado uma espécie de celebridade entre alguns grupos locais devido aos seus crimes. Em 2011, ele foi condenado por outro crime que estava sob investigação, e mais 5 anos foram adicionados à sua pena.
Devido a um erro judicial, suas sentenças foram cumpridas simultaneamente em vez de consecutivamente, o que resultou na sua libertação na primeira semana de agosto de 2013, após cumprir apenas 10 dos 20 anos de sentença. 4 semanas depois, em 30 de agosto, Nico foi preso novamente por ameaçar de morte sua esposa, Shalom Jenkins, que o denunciou. A polícia decidiu investigar suas atividades durante as semanas em que esteve fora da prisão. As investigações revelaram uma série de evidências, incluindo imagens de vigilância de Nico comprando munição específica em uma loja de armas local. Essa munição, uma Brunick Classic Magnum calibre 12, estava associada a 4 crimes em aberto ocorridos nas semanas anteriores. Em 10 de agosto, apenas 10 dias após sua libertação, Nico se envolveu em um crime que vitimou 2 jovens, Juan Uribe Pena e Jorge Cajiga Ruiz. Os rapazes foram atraídos por sua irmã, Erika Jenkins, e pela prima Christine Bordeaux, com a promessa de relações sexuais. No entanto, o encontro se transformou em um latrocínio, sem qualquer motivo aparente de vingança ou raiva, já que Nico, Erika e Christine não conheciam as vítimas. Os corpos foram encontrados em uma caminhonete branca por um policial em Omaha. 8 dias depois, em 18 de agosto, Nico se encontrou com Curtis Bradford, um amigo que conheceu na prisão. Eles conversaram e até tiraram uma foto juntos que foi postada no Facebook. No dia seguinte, Curtis foi encontrado morto, com 2 tiros nas costas. 2 dias após esse incidente, em 20 de agosto, Nico atacou Andrea Kruger, uma garçonete de 33 anos e mãe de 3 filhos. Ao voltar para casa após o trabalho, ela foi abordada por Nico, que a retirou de seu carro e atirou 4 vezes. Seu corpo foi abandonado no local e o carro foi encontrado a 19 quilômetros de distância, com sinais de tentativa de incêndio. Esses 4 homicídios tiveram envolvimento direto e indireto de vários membros da família de Nico, sobre os quais falarei mais adiante ao detalhar suas participações. Na noite de 3 de setembro, após um interrogatório de cerca de 8 horas, Nico confessou os 4 assassinatos, afirmando que os cometeu como sacrifícios para o deus Apófis, além de mencionar que suas tatuagens hieroglíficas eram homenagens ao deus egípcio. 2 meses depois, em 3 de novembro, ele escreveu uma carta de 6 páginas, que foi enviada ao jornal World, promotores do estado e a um juiz. Na carta, Nico afirmou que pretendia se declarar culpado de todas as acusações, desde que recebesse o tratamento psiquiátrico que alegava precisar, algo que nunca tinha tido acesso. Ele também atribuiu seus problemas a transtornos mentais, como esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno obsessivo-compulsivo, argumentando que os anos de confinamento solitário agravaram essas condições. Após essas declarações, o juiz ordenou uma avaliação psiquiátrica, na qual o médico concluiu que Nico sofria de transtorno de personalidade antissocial, mas que ele estava simulando sintomas psicóticos para evitar assumir total responsabilidade pelos seus atos. O especialista também destacou que Nico era um indivíduo perigoso e manipulador. Em 19 de fevereiro de 2014, Nico processou o Estado pedindo uma indenização de 24,5 milhões de dólares, alegando que sua liberação prematura da prisão no ano anterior foi um erro e que suas alegações de ouvir vozes do deus Apófis haviam sido ignoradas. No entanto, seu pedido foi rejeitado e, após ser considerado mentalmente competente para julgamento, o processo contra ele teve início. Durante as audiências, Nico manteve suas alegações de que agia sob ordens do deus Apófis, e seu comportamento no tribunal incluía falar línguas desconhecidas, uivar e rir enquanto os promotores relatavam os detalhes dos assassinatos. Em 16 de abril de 2014, Nico foi considerado culpado pelos 4 assassinatos, mas sua sentença não foi definida imediatamente, pois o juiz ainda aguardava resultados de exames psicológicos. A data inicial para a sentença era 11 de agosto de 2014, mas em 29 de julho, o juiz ordenou que Nico fosse internado em um hospital psiquiátrico até que sua condição fosse melhor avaliada. Funcionários do hospital recusaram-se a recebê-lo por questões de segurança,
Então os médicos concordaram em tratá-lo em uma prisão em Lincoln. A audiência de sentença foi adiada indefinidamente devido à falta de um laudo definitivo sobre suas capacidades mentais. Durante 2015, Nico exibiu comportamentos extremos na prisão, como beber a própria urina e gravar o número 666 no rosto, conhecido como o número da besta. No entanto, não há fotos que confirmem essa tatuagem, e a informação é citada em diversas fontes sobre o caso, sugerindo que a tatuagem pode ter sido removida ou está em um local difícil de ver. Ele também tentou dividir a ponta da língua para que ficasse parecida com a de uma cobra, sem sucesso. Em um dos atos mais perturbadores, Nico mutilou seu próprio órgão genital em uma tentativa de se parecer com o deus Apófis, precisando de atendimento médico urgente e levando 27 pontos. Embora esses comportamentos pudessem sugerir uma internação prolongada em uma instituição psiquiátrica, documentos do tribunal indicam que muitos especialistas acreditavam que Nico estava simulando esses comportamentos. 10 médicos de saúde mental concluíram que ele não sofria de nenhuma doença mental grave, sugerindo que suas atitudes eram deliberadas e manipulativas. Um dos psiquiatras envolvidos no caso acredita que todos os sintomas de Nico foram inventados, desde a infância, quando ele aprendeu a usar histórias fantasiosas para justificar seu comportamento e evitar responsabilidades. A sentença final foi dada em maio de 2017, e Nico foi condenado à pena de morte e a mais 450 anos de prisão por porte de armas relacionados aos assassinatos. Nesse mesmo ano, ele e sua esposa, Shalom, se divorciaram. Se você pensa que as excentricidades na vida de Nico acabam por aí, saiba que há mais um fato curioso. Uma advogada chamada Dal Arguello afirmou ter encontrado o verdadeiro amor nele. Em 2009, aos 46 anos, ela conheceu Nico enquanto realizava trabalho voluntário na prisão onde ele estava cumprindo sua pena e chegou a planejar casar-se com ele. Questionada sobre o relacionamento, Dal se recusou a dar detalhes, afirmando apenas que Nico não era como a mídia o descrevia, mas sim um enigma sensível. Não há informações concretas sobre o status atual do casal, e é provável que o casamento não tenha acontecido, pois não há registros sobre isso em fontes públicas. Sobre a participação da família de Nico nos crimes, vários membros tiveram envolvimento direto. Sua mãe, Larry Jenks, foi acusada de ocultação de provas, fornecimento de informações falsas sobre a compra de munição e fornecimento de gasolina para que Nico e seu tio Warren se livrassem de evidências. Larry foi condenada a 6 anos de prisão por ocultação de provas e fornecer informações falsas, mas foi absolvida da acusação de fornecimento de gasolina, pois o tribunal entendeu que ela não sabia para que o combustível seria usado. Antes disso, Larry já havia cumprido uma pena de 10 anos por posse ilegal de arma. Erica, irmã de Nico, também esteve envolvida, sendo uma das mulheres que atraiu as 2 primeiras vítimas para um encontro íntimo e ajudou o irmão a assassinar Kurtz, seu amigo, e Andrea, uma desconhecida. Foi Erica quem disparou o primeiro tiro contra Kurtz. Ela foi condenada a 10 anos por roubos relacionados aos assassinatos e à prisão perpétua pelas mortes. Christine Burdock, prima de Nico que ajudou nos crimes contra Juan e Jorge, foi condenada a 20 anos de prisão. O tio de Nico, envolvido no roubo e assassinato de Andrea Kruger, se declarou culpado e recebeu uma sentença de 40 anos. Lauren Salles, irmã mais nova de Erica e Nico, foi acusada de envolvimento no assassinato de Kurtz e de ocultar a arma do crime. As fontes divergem sobre sua sentença, com algumas alegando que foi inocentada e outras sem informações detalhadas. Outra irmã de Nico, Melanie Jenks, foi acusada de vários crimes, mas testemunhou contra Nico e Erica e atualmente não está presa. Por fim, Shalom, ex-esposa de Nico, também acabou sendo presa por envolvimento nos crimes, ironicamente sendo a responsável pela denúncia que levou à prisão de Nico, prevenindo que mais crimes fossem cometidos. Atualmente, Nico está com 35 anos e aguarda sua execução no corredor da morte. Ele afirma que o deus Apófis irá libertá-lo das acusações e, após isso, ele planeja ir a Cuba para desenvolver armas nucleares. Mesmo que sua execução aconteça antes,
Nico acredita que isso será apenas parte de seu processo de reencarnação. A trajetória de Nico revela uma família marcada por um histórico de violência e criminalidade, sendo ele considerado um dos assassinos mais perigosos em espera pela pena de morte, sem demonstrar qualquer remorso por seus atos.